Hoje eu estava vendo uma das nossas alunas que chegou o livro nosso. Tem vários livros, hein, gente? Ó, vou sempre anunciar todo. Esse aqui é um livro nosso, pastora Edna Quebec, Operando nos Dons do Espírito Santo. Você que deseja operar nos dons, maravilhoso. Maravilhoso. A gente já vai falar daqui a pouco. Então, eu preciso falar essa parte de batalha espiritual, porque existe muita guerra. Por que tem filhos que não fluem na vida? Por que tem filhos que não avançam? Por que tem filhos que não prosperam? Por que tem filhos que não assumem ministério? Por que tem filhos que não são ativados espiritualmente? Porque nunca foram resgatados, tá? Resgatados como primogênitos. Porque eles são os primogênitos. Eles são aqueles que carregam algo que os outros não carregam. Entenda, queridos. Isso é um padrão bíblico. E quando a gente quebra esse padrão bíblico, há uma batalha espiritual. Não tomei leite materno. Tenho 2 doenças crônicas. Minha mãe não tinha leite. Percebe o que eu estou falando? O colostro é um dos maiores nutrientes da vida humana. E quando isso não é liberado para aquela criança, ela pode ter problemas. Ela pode ter déficit, ela pode ter retardamento, ela pode ter doenças, ela pode ter várias questões aí, tá? Então a gente precisa entender. Eu estou falando com vocês de mundo espiritual. Tem gente que fala assim, não tem nada a ver. Não sei o quê. Queridos, Deus deu padrão pra gente, tá? Pior que é desse jeito mesmo, uns berros à noite, é verdade. Foi o meu caso, nasci depois de um aborto espontâneo. Fui rejeitada e já abortei também, me arrependo amargamente. Meu filho primogênito fala muitas coisas enquanto dorme, ele só tem 7 anos. Olha aí, ó. Tá? Sou solteira, tenho 2 filhos de pais diferentes. Mas o seu primeiro filho geralmente é o primogênito, tá? É filho de fornicação. No caso, vai ser mais atacado por causa do pecado sexual da fornicação. Porém, ele também precisa ser resgatado. Independente, o resgate deve ser feito. E também tem que ser feito depois de uma tratativa da bastardia. Pastor, irmão, acha da psicanálise. Irmã, não vou entrar. Me faça a pergunta da live, por favor, me ajuda aí, que senão eu não consigo focar. São os pais que fazem o resgate, os meus pais não aceitam. Não, a própria, vou falar daqui a pouco sobre isso, a própria pessoa pode fazer o seu resgate, quando já é de maior. Quando é pequeno, geralmente, os pais podem fazer. Sempre fui perseguido e tudo sempre foi difícil para mim. Por causa de um conjunto de coisas, tá? Então, há uma guerra espiritual que o primogênito vive. Então, existem também o que a gente chama de espíritos geracionais na vida do primogênito. Olha lá. Os primogênitos geralmente são atacados por espíritos imundos que querem gerar transferência e troca de identidade. Então, por exemplo, o bisavô bebia, o avô bebia, o pai bebia. E aí, o que essa entidade quer? Ela quer que o primogênito também beba. O bisavô era da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, o avô também, o pai também. Agora, o que a entidade quer? Ela quer tocar na vida daquela pessoa. Entenda o que eu estou falando. Tá? Entenda, pastor, as pessoas que abortam e depois tem filhos que nasceu, passa a ser primogênito, abortam sim, é o primogênito. Meu irmão caçula é o primogênito da mãe. É necessário resgate? Com certeza, André. Mas pastor, a minha irmã foi resgatada pelo seu pai e ela não consegue prosperar. Ela foi rejeitada, né, pelo seu pai. Fora do casamento, caçula. Então, fora do casamento, o caçula. Aí tem que ver, né? Porque, por exemplo, o pai teve um filho fora. Aí tem uma mulher, aquela mulher, o filho é primogênito. Porém, dessa mãe aqui com a outra, ela vai ter um filho primogênito também. Às vezes os 2 vai ser primogênito. Pastor, eu não consegui amamentar. Meus 3 filhos não sabiam que isso era espiritual. Eu posso fazer na vida da minha sobrinha, ofertar em vez da mãe dela? Sim, depende da situação, sim. Se você tiver esse entendimento, pode ser feito. Isso tem um peso muito grande no espiritual, tá? Então, o que a entidade quer? Ela quer gerar o que a gente chama de transferência de espíritos. Ela persegue. Tem espíritos que são geracionais. Vai querer tocar em quem? No primogênito. Veja só, o primogênito é o primeiro. Aí vem o segundo, o terceiro, o quarto. Não conseguiu tocar nesse por algum motivo maior? Pode acontecer. Vai querer tocar no segundo. Se não consegue, no segundo, terceiro. Vai perseguindo. Mas geralmente, o saco de pancada é o primogênito. É o saco de pancada da família. Por quê? Ele é a primícia. Ele é aquele que vai suscitar bênçãos divinas sobre a família. Isso tem peso no mundo espiritual, queridos. Eu estou falando de mundo espiritual. Meu marido é rejeitado pelos pais e irmãos. É uma tristeza, ele sofre muito. E geralmente, por quê? Porque ele é primogênito. No caso, vamos contar assim, geralmente, tá? Agora, olha o dom na vida do primogênito. O primogênito, ele carrega dons que os outros não carregam. Todo primogênito que se levanta no Senhor é chamado em língua hebraica de Rosh. Rosh. O que é Rosh? Líder. O primogênito é o líder sucessor da família. É aquele que vai liderar, é aquele que vai influenciar, que deve, né? Então, alguns dons ministeriais ligados ao primogênito. Ministerial de apostolado, dom de apóstolo, ministério de pastor. Geralmente, o primogênito, ele carrega esse ministério, tá? Dons motivacionais, tá ligado a presidir.
liderança, socorros, ajudar as pessoas, governo, administração e cuidado, tzedakah, ajudar as pessoas. Então o primogênito, ele carrega dons ministeriais, ele carrega dons motivacionais, porque ele é rosh, ele é líder, é aquele que lidera, é aquele que influencia a família, é aquele que abençoa a sua a descendência, aquele que suscita bênçãos dos céus sobre a sua geração, sobre a sua casa. Isso tem um peso enorme no mundo espiritual. Eu abortei, agora não consigo gerar. Será uma punição? Tem que ser feito um trabalho de cura e libertação, Suelen, com a sua vida, para quebrar isso no espiritual. Fala com a leinha aí. Tá? Eu já fiz resgate do meu primogênito, pastor, mas não resolveu. Meu filho estava envolvido com feitiçaria e foi abusado, se envolveu com homem. Aí, por quê? Mas resgate é uma coisa. Aí eu vou resgatar meu filho, a vida vai mudar. Peraí, queridos. O resgate é para liberar ele no espiritual. Agora, existem outros fatores também, tá? Às vezes a criança é bastarda, como eu disse, são mais atacados. Às vezes a criança teve problemas de consagração. Aí tem que ser feito algo nesse sentido. Mas tem que ser resgatado. Conheço uma família que tem 2 crianças. O primogênito sofre muito dentro da casa deles, humilhação, rejeição pelos próprios pais. Olha só, o pai do meu filho era pai de santo. Como não resolveu, pastor? Olha só, pai de santo, querido. Consagração direta, linhagem, não precisa nem fazer ritual. A entidade já tem o seu filho como o primogênito da sucessão da feitiçaria. Tem que anular isso. Eu sou primogênita do meu pai, mas da minha mãe sou a caçula. Mas você é do seu pai. Tá? Eliana Savold, eu sou pastora, pastor Rogério, mas não consigo romper no ministério. Tem que fazer um trabalho aí de cura, de restauração, pastor. Às vezes tem alguma coisa que está te bloqueando no espiritual, tá? Mas vamos prosseguir aqui, tem muita gente falando. Sou filha de primos primeiros, quer dizer, filhos, primogênito de incesto, tá vendo? A Jaqueline tá falando aqui, ó. E fornicação, sou a primeira filha deles e estou na luta, e me identifiquei com o que o pastor falou. Por quê? Porque o primogênito, se quer de adultério, fornicação, incesto, estupro, transfobia, eles são mais perseguidos do que os outros, porque eles são filhos de um pecado sexual. Então eles vão ser atacados espiritualmente o tempo todo. Só que também tem um detalhe, eles carregam algo que os outros não carregam, tá? Eles carregam. Então isso é muito importante. Vamos lá. Ué, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Onde o senhor consegue... Vamos lá. Eu sou primogênito, tenho meu primogênito, passa muita luta no espiritual e no físico, já foi até preso, é rejeitado pelo pai e ele não é feliz, tá? Não é feliz. Não é feliz. Então, olha só o tanto de situações aqui que devem ser abordadas. Agora, vigiando com a perda da primogenitura. Por quê? Em alguns casos que a primogenitura era perdida, a Bíblia afirma que houveram homens que acabaram perdendo o seu direito de primogenitura. Esaú, por exemplo, por quê? Esaú desprezou a bênção do Senhor, tá? Esaú, irmã Célia Vital, que bênção, filha, você está aqui. André Melo, que bênção, tá? Eu sou pastora, que bênção, a pastora Eliana. Entenda isso. Olha só. Esaú desprezou a bênção do Senhor. Ele desprezou a brachot do Senhor. Ele desprezou a bênção do Deus Altíssimo. Ele não quis aquela bênção. A Bíblia diz que Deus odiou Esaú, Echave, mas amou Jacó. Por que ele amou Jacó? Porque Jacó, ele desejou ardentemente aquela bênção. E a minha pergunta é, será que as pessoas que estão aqui, que são primogênitos, desejam mesmo essa bênção? Querem mesmo, de fato, essa bênção? Rubens, ele perdeu o direito da primogenitura, a bênção, a brachot. Sabe por quê? Por causa do pecado sexual de desonra ao pai. Então, o pecado sexual de desonra ao pai, olha só, ele se deitou com uma das esposas do pai, com uma das mulheres do pai. Isso foi gravíssimo. Incesto, pecado de incesto. Ele fez que aquele direito da bênção da primogenitura fosse extirpado. Simeão e Levi foi também por causa de falta de controle emocional e assassinato, porque mataram determinada pessoa por causa da sua irmã. Porque foi violentada. Entenda, existem casos que a pessoa perde o direito de primogenitura por causa de desprezo, e tudo que a gente despreza, a gente acaba perdendo. Então, cuidado, para você não desprezar algo que foi Deus que te deu. Tá? Sou primogênita, nasci de parto fórceps, já tem gravidade aí, agravante. Sofri muita perseguição espiritual. Minha mãe não teve leite. Olha, irmã Mary, parto fórceps significa que você veio para esse mundo já forçada. Então, precisa quebrar isso no mundo espiritual. Você é um tipo de pessoa, irmã Mary, que vai ter que fazer um trabalho de cura, libertação para romper com isso no espiritual. Porque a maneira que você já veio para essa dimensão, no dia que a sua mãe te teve, já foi uma maneira forçada. Então, as coisas para você vão ser mais difíceis. Tudo vai ser com muito custo, com uma luta maior do que os outros. Os outros plantam
plantam semente de feijão em qualquer lugar e nasce. Você nem que planta na terra nasce, por causa da forma que você veio para essa dimensão. Então você precisa entender, tem que ser feito um trabalho de cura e libertação. Tem que ser feito um trabalho de restauração. Tá? Tem que ser feito. Olha só. Vamos lá. Sofri primogenitura. Nasci de parto fórceps, sofri muita perseguição. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Vamos lá, gente. Compartilha essa live aí. Dispara. Tá sendo benção para você. Tá começando a entender algumas coisas. Por que a coisa não acontece? Porque há uma batalha espiritual na tua vida, na vida do teu filho e da tua filha. Que bênção, Mamelo, que bênção. Olha aí, já marcou aqui que vai ser bênção. Então assim, entenda, existe uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual. Queridos, entenda, o inimigo, ele sabe contra quem ele está lutando, mas ao mesmo tempo, ele vai fazer de tudo para nos deter, para nos paralisar. E se você é filho primogênito, você é o alvo do adversário, tem um alvo assim na sua testa. Por quê? Porque você carrega algo que nem você sabe que você carrega. Você carrega algo que nem você entende. Você tem algo que o teu inimigo, ele quer de você. Perceba isso, tá? Agora, teve muitos que perderam a bênção da primogenitura. Então, alguns exemplos aqui de primogênito nas escrituras, né? Por exemplo, Labão engana Jacó e o faz casar com a filha mais velha, dizendo que na sua região o costume era que a primogênita deveria casar-se primeiro que a mais nova. Quando José convida seus irmãos para o banquete, os posiciona em ordem de nascimento. Olha que interessante. A 10ª praga contra o Egito foi a eliminação de seus primogênitos. Jessé apresenta seus filhos a começar pelo primogênito. Era uma cultura, era cultural, tá? Apresentar primeiro os primogênitos. Isso é tremendo, tá? Então se apresentava o primogênito, a começar pelo primogênito, e vai seguir na ordem de nascimento até o caçula, para que Samuel pudesse ungir o novo rei de Israel. O último se tornou o primeiro. Olha que coisa tremenda. Isso é Bíblia. Tá? Então, existe uma realidade bíblica do filho ou da filha primogênita. É mencionado que Jeosafá entrega o reino ao seu filho Jeorão, por ele ser o primogênito. Olha só, a monarquia, ela era hereditária. Monarquia hereditária. E quem que é a linha de sucessão? Primogênito. Acasias é indicado como sucessor de Jeorão, conforme a explicação do cronista, porque seus irmãos mais velhos haviam sido mortos. Novamente, linha de sucessão. Os irmãos estão mortos, então a bênção vai para você. Quando Esaú descobre que seu pai havia abençoado a Jacó, o caçula, fica desolado pela bênção, perda da bênção que seria dele. É aquilo, né? A pessoa desdenha, até que perde. Quando perde, não adianta ficar chorando. Sabe aquele marido que fala, minha mulher é assim, minha mulher que aí perdeu a mulher, pronto. Aí entra em depressão. É aquela mulher que só sabe falar mal do marido. Aí perde o marido, minha vida não vai pra frente. Aí sente saudade até do chulé dele. Essa é a grande verdade. Cuidado, tudo que você despreza, você perde. É um padrão bíblico, tá? Toda pessoa que desprezou algo na Bíblia, ela perdeu. Minha irmã não deu importância à primogenitura. Minha segunda irmã cometeu um pecado grave contra o casamento. Eu sou o terceiro, eu sou mais próximo, mas tenho lutas que acho às vezes impossíveis. A primogenitura, ela pode passar, dependendo do contexto da pessoa, tá? Agora, ela é transferível. Existe a primogenitura de transferência, tá? A realidade do primogênito. A filha mais velha de Ló é quem toma a iniciativa de planejamento e execução da ideia de embebedar o pai para se coabitar com ele e engravidar para perpetuar o nome dele na terra. Olha só o que a filha primogênita faz. Depois vem a caçula. Quando eles saem de Sodoma e Gomorra, ela diz assim, olha, vamos embebedar o nosso pai e se deitemos com ele, para que possamos suscitar uma descendência através dele. Olha só que coisa terrível, queridos. Olha só, filhos de incesto, primogenitura incestuosa, tá? Quando José está prestes a ser morto por causa da inveja de seus irmãos, Rúben, o irmão mais velho, primogênito, consegue dissuadi-los como se fosse responsável por ele. No entanto, que Rubens, pessoas da tribo de Rubens são intercessoras, tá? A gente vai falar isso, né? Acho que no sábado a gente vai ter, não vou conseguir fazer sexta-feira essa live, 13 horas, mas no sábado, se a Leinha puder colocar aí o horário que a gente combinou, a gente vai fazer uma live sobre desvendando a sua tribo profética. Não perca. YouTube e Instagram, ao vivo, tá? Após a tentativa frustrada de mostrar que Davi ainda tinha condições para governar, Adonias chama para si a responsabilidade e assume o reinado. Então perceba, a Bíblia é um livro de primogênitos. Agora, existe o cerimonial de pedir um rabém. Vamos lá, vocês estão aqui? Quem aqui quer ser resgatado? Quer primogênito? Ou tem uma primogênito e quer resgatar? Digita aí, eu quero. Quem aqui quer resgatar? Vou te ensinar. Você que está nessa live, compartilha aí. Dispara, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Tá? Olha só, sábado, Shabat, já não vai ser sábado. Nós vamos fazer
a live Desvendando a Sua Tribo Profética. Não pode perder, tá? Sábado agora, 20 horas, Tribo Profética. Vou ensinar coisas que eles não falam. Tem muita gente ensinando dessa área, mas ensinando erroneamente, tá? Estão fazendo coisa errada, explicando. Muita gente que vem fazer comigo mapeamento profético acha que a tribo é uma e na realidade a tribo é outra. Existe um engano aí, mas vamos lá. Olha aí, a Juliana, olha só, muita gente, Cláudia Santos, que bênção, Alves, seu primogênito, fruto de um adultério. Olha aí, ó, o que a gente tá falando, tá vendo? Eu quero ser resgatada, Cristiane Estevam, eu quero, Ionete, eu quero, Jéssica Apolinária, eu quero, Andrea Melo, quero resgatar minha irmã, Eliana Salvode, eu quero. Olha só, calma aí, vou explicar qual é o valor. Por quê? Olha, a minha é a Ser. Bom, Andrea, aí a gente vai ter que tinha que fazer um mapeamento. Eu quero ser primogênito, Nanda, eu preciso. Entenda, a bênção da primogenitura é algo tremendo. Lucas capítulo 2, versículo 22 e 24 diz assim. Aí, pastor, me mostra um texto bíblico do Novo Testamento. Vou mostrar para esses pastores que gostam de pedir valores exorbitantes e mamômicos. Tá? Porque na realidade, infelizmente, essa questão de pedir honra bem virou comercial para muitos aí que estão cobrando 3, 5, 10 mil reais, R$1.000 de resgate de pedir honra bem. Queridos, eu vou te mostrar o padrão bíblico. Tá? Existe uma bênção que é liberada sobre os primogênitos. Isso é fato bíblico. Não é conversa de pastor. Isso é ordenança sagrada. Tem que consagrar, tem que resgatar o primogênito. Porque senão ele nunca vai chegar ao seu potencial máximo. Porque existe uma realidade. Olha só o Aquino falando, ó. Já vi de 5K. 5 mil, Aquino? Meu Deus. Meu Deus. Eu conheço também. Alguns que já... É assim, tudo bem. Mas é absurdo. Eu acho que a Bíblia também é um livro coerente. Deus é um Deus coerente. Deus é um Deus equilibrado, tá? Então vamos lá. E cumprindo... Lucas capítulo 2, versículo 22 e 24. E cumprindo-se os dias da purificação dela. Dela quem? Miriam, Maria. A mulher passava por um período de purificação. Segundo a lei de Moisés, está no Talmud também, o levaram a Jerusalém, a cidade do grande rei, para apresentarem ao Senhor. O que eles vão fazer? Eles vão apresentar Yeshua. Ele é um menino ainda, uma criança, um bebê, um recém-nascido. Segundo o que estava escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado, será resgatado ao Senhor. E para darem, olha só, há uma enfatizado isso, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, qual que é a oferta? 5 ciclos de prata, 5 médias de prata. E um par de rolas ou 2 pombinhos. Vou te falar o valor, tá? O cerimonial de pedir honra bem, ele tinha um valor, e era um valor mínimo. Sabemos que todo o povo de Israel era um povo do Senhor, mas Deus estabeleceu, primogênitos são propriedade minha, eu quero eles. E toda vez que você não faz isso, isso abre uma lacuna, abre uma brecha na vida daquela pessoa. Aquela pessoa não consegue avançar em áreas que ela já tinha que ter avançado. Então, existem muitas coisas nessa área. Olha lá, já falei aqui algumas características do primogênito. Tá? Primeiro, a criança deve ter nascido de parto natural. Isso assim, dentro daquele contexto primordial. Porém, vai haver o primogênito por apropriação, o primogênito por transferência, o primogênito por sexualidade. Deus muda, porque Deus é flexível. A criança deve ser a primeira a romper o ventre materno, a criança deve ser primariamente sexo masculino, primariamente. A criança deve ter sido gerada dentro do casamento, a criança deve ser resgatada no 30º dia do nascimento, a criança deve ser resgatada pelos pais. Só que assim, quando não é resgatada pelos pais, a própria pessoa pode se resgatar. É um padrão bíblico judaico. O judeu faz isso. Dentro do judaísmo, isso é muito real, tá? Então, por exemplo, a criança deve ser nascida de parto no passo, mas eu não nasci, mas é primogênito. Então você pode fazer, tá? Não, o primogênito pode ser mulher. Não tem problema. Desde que essa pessoa seja alinhada com a palavra. Porque não adianta também, uma família que tem 5 mulheres. Uma é primogênita, entende? Uma é primogênita do Senhor. Mas o estabelecimento primordial era que o primogênito deveria ser o homem e não a mulher. Entende isso? Só que hoje, tem muitas mulheres que são primogênitas do Senhor. São aquelas que carregam a bênção que os outros não carregam. Tá? Essa é a grande verdade. Mas vamos lá.